Boa noite, estamos entrando aqui pela Rede Band com o nosso Deles e Delas. A Rede Band Canal 7, NET Canal 21, NET HD 507 e pelo YouTube. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de agradecer aqui ao meu amigo Paulo de Deus pela bela revista dele, A Noite. Todo mês ele lança essa revista com muito carinho, sobre carnaval e sobre vários assuntos. Um presente que ele mandou aqui para o nosso programa. Também tem aqui a revista Absolute Rio também, que está em toda aí, tá? Muita notícia para vocês todos, Absolute Rio. E tem aqui também o Comunità Italiano, que é da comunidade italiana do nosso Pietro Petraglia também. São mais de 30 mil exemplares dessa revista maravilhosa que ele distribui gratuitamente para todos. Comunidade Italiana, o nosso amigo Pietro Petraglia. Bom, nosso convidado, ele já foi secretário de administração no governo Eduardo Paes, foi secretário do Meio Ambiente no governo Marcelo Crivella e há um mês atrás ele assumiu a Secretaria de Estado de Agricultura aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Conosco hoje para conversar sobre agricultura, que é um assunto que interessa a todos nós. Está aqui conosco hoje o secretário Marcelo Queiroz, aqui hoje no Deles e Delas. Boa noite, secretário. É um prazer enorme estar recebendo mais uma vez aqui no Deles e Delas. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com você, Lelé, com todos os convidados e espero contribuir bastante para a nossa agricultura. E que time de convidados, hein, que você vai enfrentar hoje aqui. Boa noite, hein, Lelé, tudo você bem? Hoje caprichou esses convidados aqui, eu acho que eu vou ficar calado, eu vou Foi o nosso assistir querido programa. Nilo Sérgio que caprichou, nosso querido Nilo Sérgio, tá vendo? entendeu? Muito O secretário, bem. entendeu? Ora. Marcelo, prazer tê-lo aqui conosco. E você já viu que seus entrevistados são Ângela Costa, minha querida, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Poderosa. A poderosa. Dr. Rodolfo Tavares, que é presidente da Federação de Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado. Outro poderoso, tá vendo? Outro Só tem poderoso. aqui. Mas hoje aqui nós estamos assim, no máximo. E Sávio Neves, presidente do grupo de trem do Corcovado, da Associação Brasileira de Trens, que recentemente fez um evento maravilhoso lá no trem do Corcovado. Queria te parabenizar pelo grande evento, que foi realmente lindo. Secretário, só tem poderoso aqui, hein, secretário? É uma boa dica para começar Nossa, uma gestão, né? O senhor Nilo Sérgio caprichou bem nos seus Inclusive o senhor Lelé, que é isso. nossa querida Aldo. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos apresentar o balde de champanhe, nós vamos fazer uma homenagem a esse time maravilhoso, e realmente é maravilhoso, que apesar que eu não torço por ele, sou Vasco da Gama, mas a gente tem que dar os parabéns pela bela vitória, ele representando aqui o nosso estado do Rio de Janeiro, na Taça Libertadores da América, que é o nosso Flamengo. Nós vamos rodar aí um pedacinho, no final, o vídeo inteiro, com o Tim Maia, um vídeo especial, chocolate com o Tim Maia, em homenagem ao Flamengo. Roda aí. Chocolate, 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 eu só quero chocolate, só quero chocolate. A nossa homenagem ao Clube de Regatas do Flamengo, mandar um abraço ao presidente Landim, ao vice-presidente Marcos Braz, a toda a diretoria, e esse que está fazendo um trabalho maravilhoso, tanto os jogadores, a comissão técnica, mas para o trabalho principal é do nosso mister, nosso Jesus lá à frente do Flamengo, que há 38 anos nos disputa uma final da Libertadores da América e vai representar aqui o nosso estado do Rio de Janeiro, o nosso Flamengo. Ok? Bom, então vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Olha, no Deles e Delas hoje, o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, esse jovem secretário, mas que já tem uma bagagem bem grande, já foi secretário de Meio Ambiente agora, né? Recentemente, você foi impostado agora, né? Mas eu sei que você tem uma bagagem. E aí, o que acontece? A pasta de agricultura, na verdade, a secretaria, ela também encampa pecuária, pesca e abastecimento. Quer dizer, é muita coisa, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque apesar da gente ouvir falar na pesca, na pecuária, na agricultura, inclusive no abastecimento, a gente não sabe bem sobre esses assuntos. Eu queria que você falasse um pouco, porque a missão da sua pasta, na verdade, é desenvolver esses setores, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre eles e como você pretende, assim, ajudar
essa turma que deve estar precisando muito, né? Primeiro, uma honra aqui. Graças a Deus o óleo não veio parar aqui no Rio de Janeiro, senão ia atingir a pesca toda aqui no Rio, né? Foi parar lá no Nordeste. Mas temos que estar preparados. É isso. Mas é uma honra fazer parte do governo Itzel. Fui convidado há cerca de um mês e a ideia é exatamente formular as políticas públicas nessas áreas. Hoje o Rio de Janeiro é pouco conhecido em relação à agricultura, pesca, pecuária, mas o potencial é gigantesco. Hoje, para vocês terem ideia, na questão do leite, o Rio de Janeiro consome cerca de 20% a 25% a população que necessita só consome 20% do que é produzido. Então a gente tem produção de sobra ainda para conseguir, a gente precisa de produção, maior produção, para a gente conseguir atender o nosso mercado consumidor aqui no Rio de Janeiro, que é gigantesco. Imagina. Então, não só na agricultura, você tem também na pesca, você tem uma costa muito extensa, isso tudo exige certificação, exige qualidade, exige organização dos pescadores. Na questão do abastecimento, a gente tem o SEASA que é muito conhecido por todos nós, mas poucas das pessoas conhecem. Na verdade, o que a gente mais conhece, acho que até SEASA, né? Porque tem FIPERJ, Emater, Pesagro, não é? Você tem a FIPERJ, que é responsável pela área de pesca, formulador de políticas públicas para a pesca. Você tem a Emater, que é a empresa extensionista, né, que faz a extensão rural, que faz toda a implementação do que é formulado na Secretaria de Agricultura. Você tem a Pesagro, que é uma entidade com fim mais acadêmico, voltado para inovações em todas as áreas. E você tem o SEASA, que é o grande entreposto comercial, que é onde os produtores levam os alimentos e os grandes consumidores vão lá em busca, na verdade, de comprá-los com certa eficácia e eficiência. É o que sustenta hoje o mercado da nossa cidade, do nosso estado. O SEASA, não só o SEASA que está na cidade do Rio de Janeiro, mas todos os pequenos SEASAs que existem na cidade. Em todo o Dona Queiroz, parabéns pela sua experiência que você traz. Eu acredito que você vai fazer um belo trabalho na agricultura, como você fez em outras secretarias. Eu te pergunto o seguinte, o Rio de Janeiro está sendo bem desenvolvido a parte de orgânico, mas normalmente os orgânicos também são pequenos agricultores, né? E eles sempre reclamam, tem a questão da certificação, dessa dificuldade de certificação. O que você tem em mente para melhorar isso? Eu acho que o problema de toda a agricultura é o problema da desburocratização que todo o Brasil vive. Isso não é diferente nem na agricultura, nem na pesca, nem no abastecimento. Hoje o Rio de Janeiro é um estado com uma característica especial. Só para a gente ter noção, o Rio de Janeiro, 90% dos terrenos, eles são menores de 100 hectares. Então o Rio de Janeiro não é um estado que tem grande propriedade. Então ele é muito propício para alguns tipos de cultivo, o orgânico é um deles. Obviamente o orgânico exige uma série de certificações, você tem algo mais ponderado, né, que não necessariamente orgânico, mas quando se trata de orgânico, você fala de adubo, você fala de necessidades, você fala de pesquisas, inclusive, aí a Pesagro entra. Eu acho que o nosso objetivo é transformar isso cada vez mais rápido, isso acontece de certa forma, com excelência na questão da defesa agropecuária aqui no Rio de Janeiro. A defesa agropecuária do Rio é referência. E eu acho que o principal é a gente usar as entidades, e aqui está o Dr. Rodolfo da FAERJ, que representa toda a Federação de Agricultura do Estado, para exatamente ver onde são os avanços e como são os avanços, e também pensando o perfil de quem está na ponta, né? Nem sempre, uma das grandes bandeiras, eu acho minha, do governador Itzel, é a questão, por exemplo, da conectividade no campo. Então, assim, você tem uma banda larga ainda muito pequena, você tem pouco acesso ainda a sinal de telefone de certa forma eficiente, e isso é um entrave burocrático na hora de você fazer compra, venda, de você, de certa forma, empreender. Então, acho que são questões que não são pequenas, são questões grandes, infraestrutura, telecomunicações. Então, acho que o grande desafio da minha pasta é estar conectado sempre com as outras secretarias, com as entidades que representam a associação comercial. Eu acho que pode ser uma grande parceira e tem uma atuação já muito presente em toda a área urbana, e com certeza agora a gente vai ter numa área rural também uma união muito grande. Doutor Rodolfo, por favor. Leleco, um abraço para você. Obrigado. Quero cumprimentar o Marcelo Queiroz e inicialmente agradecer ao nosso governador Wilson Witzel pela sua grandeza em compreender a necessidade de nós termos uma Secretaria de Agricultura com pessoas com muita competência
para nós enfrentarmos esses próximos anos. O Rio de Janeiro tem grandes vantagens competitivas, temos espelhos para ver o nosso futuro, é o caso do Espírito Santo, por exemplo, que tem uma área territorial muito semelhante à nossa, mas uma agricultura diferente, uma agricultura muito baseada na monocultura, em nichos específicos. O estado do Rio de Janeiro tem uma diversificação bastante interessante no nosso setor, na pecuária de corte, na pecuária de leite, no hortigranjeiro, com tendências a atender um mercado de poder aquisitivo maior, com os orgânicos. Então nós temos, de fato, Marcelo, muita esperança na sua gestão, temos todo o interesse em apoiar você e podermos sintonizar a sua política pública que está sendo construída a 4 mãos, com os produtores rurais, representados por nós, e com a sua equipe técnica, que é de reconhecida capacidade, tanto científica quanto na prática. Eu me refiro, no caso, a Pesagro e a Emater. Então, Marcelo, nós já temos a sua sinalização de afinarmos essas cordas da viola e tenho certeza que o ano que vem nós vamos ter bons objetivos. O primeiro é o meio ambiente, é nós conservarmos a Mata Atlântica. O segundo é nós valorizarmos o ativo mais importante que temos, que é a família rural fluminense. Ela é tão importante quanto o solo, quanto a terra, né? E nesse caso entram ciências e conhecimentos, tanto de habilidade quanto conhecimentos acadêmicos, inclusive o direito, no caso da sucessão familiar. Então, amigo, eu quero te desejar muitas felicidades, vamos estar de braço dado com você o tempo inteiro para fazermos um trabalho eficiente que possa melhorar, principalmente a renda da agricultura familiar. Eu digo melhor, da propriedade rural familiar, seja ela grande, pequena ou média. E te desejo muita sorte. Assim, nessa questão, até aproveitando o gancho, acho que um dos grandes desafios do Rio de Janeiro é a questão da regularização fundiária, né? Na área urbana já é complexa, na área rural o problema é muito maior. 80% é agricultura familiar, né? Quer dizer que então Exatamente. Não, e a questão precisa também realmente da um sucessão, cuidado, né? Morre o pai e como que regulariza isso? Na área rural isso não é tão simples quanto na área urbana, as distâncias são maiores, você tem, de certa forma, a necessidade de certas burocracias, né? Eu sou advogado, então para mim, de certa forma, é simples, mas para um produtor rural que não tem, talvez, o conhecimento de direito tão profundo, passa a ser uma coisa complexa. E hoje, não só o estado do Rio, isso é um problema no Brasil inteiro, a questão da regularização fundiária é um entrave, inclusive na hora da busca de crédito, na busca de novas oportunidades. Quando o Estado ele tem um programa, ele tem que aportar geralmente em quem está regularizado. Então, acho que um grande desafio da minha gestão, do governo Witzel, é a gente conseguir avançar na questão da regularização e até ser um modelo em relação a outros estados. Eu acho que vai ser uma coisa importantíssima, né? Nessa parte. Eu queria parabenizar o governador pela escolha, né? Eu conheço a caminhada do Marcelo de alguns anos, por onde ele passou. Ele deixou um legado importante para as áreas, né? Desde a Secretaria de Administração, uma questão muito burocrática, difícil. O Marcelo desencobriu bem aquele papel, depois agora no meio ambiente, também uma área nova, e ele rapidamente, como dá para notar aqui, estudou a matéria e já, ao mesmo tempo, começou a contribuir. E já vejo aqui com um mês de cadeira na Secretaria de Agricultura do Estado, já conhecendo as demandas, os gargalos, isso é importantíssimo. Marcelo é muito preparado, né? Ele tem a formação muito ampla e isso é muito bom. Mas eu sei da familiaridade do Marcelo com a questão do turismo, eu sou um homem do turismo. E eu queria saber do Marcelo qual é a conexão que a gente pode fazer com todo esse interior, né? A gente está falando aqui de a agricultura, ela vai muito além só dos produtores rurais na questão da agropecuária tradicional e também, enfim, da produção agrícola, porque tem a cachaçaria, está tudo envolvido na sua área, né? Você falou da pesca, então é uma secretaria muito ampla.
E eu acho que cabe, Marcelo, depois a gente fazer um trabalho de visitação nessas hortas orgânicas, hortas familiares, a questão também do turismo rural, que ela é muito forte. Se você for falar de Sapucaia, for falar de Carmo, toda aquela região ali que tem cavalgadas, tem produção pecuária, enfim. Vale do Café. E é muito importante do outro lado aqui, Miguel Pereira, pegando ali Vale do Vassouras, Café. Valência, toda aquela região do sul fluminense, ali do Vale do Paraíba. Então, eu acho que tem uma conexão muito grande da agricultura com a nossa atividade do turismo, mesmo não sendo a convencional, você tem ali um potencial de turismo de aventura. Não, com certeza. Então, não é à toa que eu montei um time de craques, né? Hoje, meu chefe de gabinete veio do turismo, Dr. Nilo Félix, é uma pessoa super reconhecida. Mas não só no turismo, acho que a Secretaria tem muita interface com diversas outras secretarias. No caso do turismo rural, a gente tem que avançar bastante. A gente tem um secretário de turismo, Otávio Leite, também muito ativo na questão do governo. O governador é fã na questão do turismo, e o turismo rural é algo que vem de encontro, né, e que está no sentido, no mesmo fluxo do desenvolvimento sustentável. Eu acho que quando se fala em agricultura, o Rio de Janeiro precisa de uma marca. E essa marca exatamente é uma agricultura sustentável, como ela é pregada. Eu vim da área do meio ambiente, ela é pregada naqueles objetivos da ONU que foram traçados aqui na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo número 2 é fome zero e agricultura sustentável. Então, acho que a gente conseguir fazer essa conexão dos produtos orgânicos, dos entrepostos de venda de produtos que existem em todas as cidades com o turismo. Eu tive em Friburgo há pouco tempo e uma coisa interessantíssima, né? Um produtor, ele recebe hoje, em média, cerca de 25 a 30 ônibus no final de semana para visitar uma plantação que foi feita no programa Rio Rural e consumir os produtos de uma cooperativa que reúne não só a produção de frutas, como é o caso de morango, mas de diversas outras variedades no mesmo local. Eu acho que esse é um dos poucos exemplos de sucesso. A gente tem que ampliar isso para todos os estados, criar rotas, criar fluxo, e eu acho que esse é um trabalho que vai exigir uma interface, e aí meu chefe de gabinete, Nilo, vai estar diretamente com o secretário de Turismo, Otávio Leite. Eu acho que essa união vai fazer a força, vai ser diferencial para gerar renda para o campo, e para gerar oportunidade e para gerar conhecimento de quem vem das áreas urbanas, para, de certa forma, ter oportunidades diferenciadas, passar um final de semana com uma experiência dentro do Rio de Janeiro, uma experiência que muitas vezes as pessoas buscam outros locais, e interconectar também com o mercado de turismo. O Sávio aqui é um dos grandes empresários do ponto de visitação mais visitado do mundo. Eu acho que a gente fazendo parcerias aqui com esse tipo de empresário, com você sabe, a gente consegue fazer essa interface para a pessoa não só visitar a cidade do Rio, mas aproveitar a visita e visitar todos os locais que estão aqui a menos de 3 horas da capital, e aí com isso circular todas as áreas turísticas rurais também no Rio de Janeiro. Agroturismo, né? Bom, não existe educação realmente sem cultura. Com essa convicção, a Fundação Seja Gran Rio, do professor Carlos Alberto Sepa, através do seu centro cultural que atua na área de teatro, literatura, poesia, dança e música. Nessa linha, a Faculdade Seja Gran Rio inicia novos cursos de pedagogia, de teatro e de pedagogia. Saiba muito mais, anota aí, está aí na telinha, cultural.sejagranrio.org.br. Nessa linha, realmente, a Faculdade Seja Gran Rio com esses cursos de teatro e pedagogia. cultural.sejagranrio.org.br. E você não deixe de assistir lá no Centro Cultural Julieta de Sepa, aqui na Praia do Flamengo, um show maravilhoso, um chá das 5, de quarta a domingo, os Meninos de Ouro. De domingo a quarta-feira, os Meninos de Ouro, relembrando os sucessos dos anos 60, 70 e 80, aqui na Casa da Julieta de Sepa, aqui no Flamengo. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, hoje no Deles e Delas. Até já. Conosco, o secretário de Agricultura do Estado, Marcelo Queiroz. Eu vou entrar num outro assunto que eu acho super importante. Um dos grandes problemas também para o escoamento dessa produção rural são as estradas. As estradas vicinais estão todas, assim, não estão em bom estado, né? E eu sei que o senhor, apesar de ser problema do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, eu sei que a sua secretaria ajuda muito com relação
ao trabalho feito para recuperar essas estradas. Duas coisas que me preocupam. Como é que o senhor está fazendo isso com o DR, né, agora que o senhor entrou, e também com relação ao roubo de cargas, né? Como é que o senhor vê isso, o que está acontecendo? Que são dois problemas, estradas com problemas, né? Acidentes, que lembram acidentes, e estradas com problemas no sentido da segurança. Como é que você está pensando em enfrentar isso? Na questão das estradas vicinais, as estradas da produção, a gente tem um programa dedicado a isso. Obviamente, a Emater, que é executora das políticas, é que faz as coisas, ela é detentora de algumas máquinas que funcionam dessa forma. Obviamente, é um programa que exige recursos. Então, nesse primeiro momento de secretaria, o maior desafio que eu tenho é arrecadar recursos para tornar isso possível. E aí, a boa notícia é que em pouco menos de um mês, em um mês, a gente conseguiu, foi uma das secretarias que mais arrecadou emendas parlamentares, né, a base do Partido Progressista, o deputado Cristino Auro, o deputado Luizinho, o deputado Vinícius Fará e a deputada Cristine do PSL também, Torlândia, fizeram um gesto muito bacana com a agricultura do Rio de Janeiro, então a gente já partiu na frente. Mas eu acho que a agricultura é exatamente isso. E hoje a Secretaria está formatada, né, em projetos estruturantes, e neles cabem a estrada da produção, a questão do Rio Genético, que é o melhoramento de genética da produção. E agora a gente pensa em botar aqui talvez um grande programa do governo Itzel, a questão da conectividade rural. Você tem um segundo bloco, que são os programas que visam estabelecer as vocações, que já são vocações do nosso estado, então a pecuária de leite, a pecuária de corte, as folhosas, né, frutas, legumes e verduras, que estão aqui num segundo, e um programa de estímulo a novas vocações, que aí você entra com, são o que a gente chama na Secretaria dos Verbos, né, o frutificar, o multiplicar, então florescer, para exatamente estimular. Isso é um projeto antigo, né? São projetos antigos. Exatamente, são projetos que deram certo. Eu acho que a grande... Florescer, frutificar, já vem de 2001. Não, exatamente, eu acho que a grande estratégia é a gente replicar isso no modelo moderno. Então, eu acho que hoje você tem a questão, e aí da segurança urbana, segurança no roubo de cargas, você não só tem a questão do roubo de cargas, só que você tem também Apesar a questão... de ter melhorado muito esse problema de roubo de carga aí aqui que eu ia no falar, nosso acho que estado. assim, o governador tem uma marca muito ativa na questão da segurança, né? Acho que os dados, não sou eu falando, até porque eu sou suspeito, sou um dos seus funcionários, mas o governo Itzel tem sido muito bem sucedido na questão da melhora da segurança pública, não só urbana, como nas estradas. Eu acho que a gente tem que dar um outro passo, e o governador tem sido um grande apoiador, que é a questão também da segurança nas áreas rurais, porque isso existe em qualquer lugar do Rio de Janeiro, não está restrito às grandes metrópoles, então acho que também nas cidades de produção, nos locais, você precisa ali ter uma atuação ainda mais abrangente da nossa polícia, e tem que melhorar. Então esse é um programa novo, a questão da conectividade, porque tudo isso, se você não pode falar na produção de flores, na produção de frutas, em algo que já existiu, se você não se adaptar a isso, à nova realidade. Numa questão que a Ângela falou aqui, a questão da simplificação dos processos, numa questão que o Rodolfo falou aqui, na desburocratização disso. Então eu acho que é tudo isso, a gente tentar melhorar esse ambiente de negócios. Para isso, eu preciso de parceiros, e alguns parceiros estão aqui, eu acho que a FAERJ, a Federação da Agricultura, a Associação Comercial, a Firjan, a FEComércio, o Grande Empresariado Carioca. E uma coisa talvez mais interessante ainda, eu vim da PUC, de movimento estudantil, eu acho que a gente conseguir fazer uma interface maior das universidades públicas e particulares com agricultura, pesca, abastecimento, pecuária. Eu acho que a gente tem que estreitar cada vez mais o meio universitário, o meio acadêmico da produtividade do nosso Rio de Janeiro. Secretário, com a aprovação da lei, na LERJ, do Programa Estadual da Agroecologia e da Produção Orgânica, quais são as iniciativas que a sua secretaria vai tomar para implementar esse plano? Eu acho que a gente tem que agora partir para a execução, né? A lei, ela traça política e a gente tem que estabelecer os regulamentos. Quando se fala em orgânico, é algo que tem que ser muito bem estruturado. É um dos maiores riscos quando você tem o orgânico, é você, de certa forma, chancelar e ter a certeza que o produto, de fato, é orgânico. Você falou isso antes. Então, eu acho que, nesse sentido, você não pode dar margem. Quando você cria qualquer tipo de selo, qualquer tipo de produto de qualidade, você tem que atestar isso. E você também tem aqueles produtos que não são 100% orgânicos, mas que estabelecem todas as regras de uma alimentação saudável, né, que são os produtos agrosustentáveis.
Eu acho que também o Rio de Janeiro tem que partir por isso, até porque o orgânico exige zero de tudo praticamente, exige adubo, exige um investimento gigantesco. É o que eu acho que o nosso grande desafio, a gente obviamente ter uma alimentação saudável, uma alimentação com menor potencial de agrotóxicos, de tudo que necessário, mas sabendo que a gente precisa alimentar, e aí foi o que eu falei no início de uma forma meio conturbada, um mercado consumidor gigantesco que traz muito produto do Espírito Santo, de Minas, do Sul, de São Paulo, e que a gente pode, na verdade, estar usando esse mercado consumidor para desenvolver o nosso produtor rural no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que investir em tecnologia, investir nas parcerias, investir nos cursos, como o doutor Rodolfo falou também, em ser muito, muito presente nessas famílias rurais, que de certa forma, hoje um dado bem interessante aqui no nosso estado, é o estado que tem a maior proporção, né, de pessoas no campo com pessoas na cidade, né, com famílias, áreas rurais e áreas urbanas. Então a proporção em relação a áreas urbanas é gigantesca no Rio de Janeiro em relação às áreas rurais. E não necessariamente o investimento segue a mesma lógica. Eu acho que as grandes oportunidades hoje no estado do Rio de Janeiro não estão nas áreas urbanas, estão nas áreas rurais. Então, eu acho que a gente saber envolver o empresariado carioca nisso, mostrar atenção, esses são dados. Então, você tem um mercado consumidor gigantesco, não precisa exportar, não precisa fazer nada demais, precisa vender para o mercado consumidor do grande Rio de Janeiro. Só isso aí já basta para a gente ter agricultura num topo muito grande. Agora, isso não faz do dia para a noite, se faz com muito investimento, com muito trabalho, com muita atenção, com muita parceria. Dona Ângela. Tá. Marcelo, você falou de turismo aí, que é importante também, né, esse envolvimento da agricultura com turismo. Eu estou vendo que hoje em dia as feiras de interior, com os pequenos produtores, está se desenvolvendo bastante. Eu cito assim, Secretário, Petrópolis, tem Friburgo. Então, como é que a Secretaria vê essas feiras e se ela tem algum programa para incentivar isso? Eu acho que essa pergunta é maravilhosa. Eu acho que está aí a grande chave, né, a grande virada no Rio de Janeiro. A gente tem que aproximar todos esses produtos da grande metrópole, da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que esse potencial já vai avançando muito. Cidades como Friburgo, como Petrópolis, como Búzios. Então, agora, eu acho que a gente tem que trazer isso para a normalidade. Então, isso exige também investimento, mas exige também do produtor uma certa organização. Como eu falei, nesse produtor de morango que eu fui, e aí eu fiz essa pergunta, se a gente fizesse algumas feiras na cidade do Rio de Janeiro ou na Baixada Fluminense, aí ele falou, Marcelo, meu grande desafio é inverter esse fluxo. É começar a trazer a pessoa que mora na capital ou na Baixada para vir visitar. E o que eu tenho vendido no final de semana, eu não consigo produzir mais do que isso. Então, essas feiras já são um exemplo de O nosso interior é muito rico na parte da agricultura. Não, é incrível. É incrível como acontece, como avança. E eu acho que se a gente der um empurrão, e o governador Witzel tem sido implacável nisso, a gente conseguir, obviamente não é simples, no Rio de Janeiro, onde o petróleo, o gás sempre tiveram mais atenção aí do passado, eu acho que a gente conseguir aumentar o PIB, né, a participação do PIB, da agricultura, da pesca, na questão do PIB estadual. Eu acho que esse é o grande desafio. Doutor Rodolfo, por favor. Eu gostaria de concordar com o que o nosso secretário afirmou, e a Alda lembrou ainda há pouco. De fato, nós temos uma característica de pequenas propriedades no interior do estado do Rio de Janeiro. Ela não é diferente da América do Norte. 99% das propriedades rurais norte-americanas são propriedades familiares. É que aqui no Brasil, ideologicamente, nós vimos a separação da agricultura familiar da agricultura comercial. Na realidade, não existe isso. Existem propriedades rurais familiares, cujo administrador é o proprietário. É esse o conceito da agricultura familiar ou da propriedade rural familiar. Então, Marcelo, nós ficamos muito tranquilos quanto a isso, porque a Pesagro, a Emater, a Defesa Sanitária, eu dou um exemplo, eu estou embarcando bezerra agora de manhã para a fazenda, pela internet, já veio um aviso que o meu fornecedor de gado faturou gado para mim, tirou uma guia de trânsito animal
E a Defesa Sanitária está perguntando se eu aceito, se é verdade que houve essa operação. Então, nós estamos avançando nesse sentido. Só que para quem convive com as informações do nosso setor, os desafios são muito grandes, porque nos próximos 5 anos, a tecnologia, a agricultura 4D, tudo isso vai chegando no campo. E quem ficar fora disso, fica fora do mercado. Perde a capacidade de gerar renda. Então, secretário, nós temos esse objetivo o ano que vem de apostar tudo na assistência técnica e gerencial, que é fazer para o produtor rural um diagnóstico da sua propriedade, da característica da sua família, né? E isso será feito com certeza em parceria com a Secretaria, em parceria com o nosso governador, com a parceria do Banco do Brasil, do nosso SEBRAE, que está também nesse esforço, já fechou conosco, né? E nós vamos trabalhar nessa direção com o objetivo de gerar mais renda para o produtor rural familiar, né? Que é mais de 90% das propriedades rurais do estado do Rio de Janeiro. Muito bom. Eu acho que, na verdade, a gente tem que avançar. Acho que a grande motivo do avanço rápido é exatamente a parceria que a gente tem tido nesse início. Acho que os 8 milhões aí de emenda parlamentar prova que tem uma convergência de vários atores em prol da agricultura do Rio de Janeiro. Então, conta com a Secretaria. Eu acho que o Senar, né, que é o órgão aí, que trabalha pela FAERJ, né, que é a Federação de Agricultura, vai ser um grande parceiro. O Sistema S como um todo sempre foi, eu acho que agora será muito mais parceiro da agricultura. As universidades, eu vim da PUC, mas você tem várias universidades me procurando para estabelecer. E o que eu acho que a gente também precisa, exatamente o que o doutor Rodolfo falou, é estudo, é dado, é conceito, é explicação, até para quando você vai conversar com o produtor rural ou quando vai conversar com o pescador, a gente conseguir dar dados concretos sobre o que existe ali, qual é a potencialidade daquele terreno, se aquilo realmente é financeiramente viável, como unir os esforços quando se tratam de pequenas propriedades. Nosso grande desafio são a criação de cooperativas, a criação de vendas casadas, conjuntas, que essas pessoas possam ter maior lucro nos seus e que isso fique mais no rural e menos nos intermediários. Acho que esse é o desafio. Sabe, por favor. Bom, secretário, eu ouvindo aqui as demandas do setor, o que me parece é que esses 90% da produção agrícola aqui do Rio de Janeiro vem de pequenos produtores, pequenos proprietários de terra, e o grande desafio é o escoamento e a venda disso sem o intermediário. E aí, pensando aqui numa questão muito atual do Rio de Janeiro, nós temos aqui 2 entrepostos cravados dentro da zona sul do Rio de Janeiro. Um é Cobal do Humaitá, outro é Cobal do Leblon. Todas duas são próprios federais ligados à Conab, né? No caso, o Ministério da Agricultura. Mas não seria o caso do Estado reivindicar essas áreas e fazer desses locais o que foi a origem da formação desses locais, criar ali um espaço para venda direta do produtor, direto para o consumidor? Bom, eu tenho que pedir licença ao senhor aí, que a gente vai ter que pedir ao nosso comissário. A gente volta com a pergunta, com a resposta do Sávio para o senhor, secretário, ok? Vamos a um breve intervalo, voltamos já com o secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Olha, no bloco anterior, o Sávio Neves, do nosso Corcovado, que faz aquele, aliás, você também, né? O que o Padre Omar também é da parte religiosa lá do trem de Corcovado, né? Do monumento, né? E fez uma pergunta, eu quero que você faça rapidinho para ele poder responder. Então, Aldo, eu dizia para o secretário se não seria o caso do Estado, o governo do Estado do Rio de Janeiro, reivindicar, resgatar o objeto principal da Cobal do Humaitá e Cobal do Leblon, para transformar essas áreas no que foi na sua origem, áreas de venda direta do produtor, que correspondem a 90% da produção do Rio de Janeiro, sem o intermediário, direto para o consumidor. Acho que a pergunta é ótima, a ideia é essa, a declaração tem sido essa, o Estado
Nós, Secretaria de Agricultura, queremos Isso é muito bom saber. as cobais. Obviamente, isso exige, primeiro, e aí a gente tem feito algumas tratativas com a ministra, Tereza Cristina, que tem sido uma ministra espetacular em todos os sentidos. E, obviamente, tem todas as entranhas. Você tem a questão jurídica de todos os contratos que já estão sendo praticados nas duas cobais, do Leblon e do Botafogo. E eu, como bom advogado e como bom jurista, acho que a gente tem que cumprir, obviamente, o que foi combinado. Mas isso não significa que a gente não consiga, desde já, abrir um espaço para o produtor familiar, para a gente conseguir escoar a nossa produção. Então, está nos nossos planos, obviamente não depende só do governo do Estado, mas vamos trabalhar nesse sentido. Me parece que a ministra está bem interessada em ajudar o país, né? Você estava até falando nela, que ela tem feito um bom trabalho. Eu queria falar exatamente sobre isso. Nós tivemos agora esse problema do óleo, né, nas praias do Nordeste. E como é que você vê isso? Você que foi do meio ambiente do Rio de Janeiro, né? O Leleca até lamentou logo no início, realmente foi uma coisa desagradabilíssima. Como é que você, como advogado, como é que você sente esse problema que nós vivemos? Eu acho que o problema ambiental hoje com a questão do óleo é um problema complexo, né? Até porque você não sabe a origem do óleo, não sabe... Não, hoje, se fala muito nas notícias. É difícil né? descobrir onde é que vem Cada esse um óleo. fala uma coisa. Todas as questões ambientais. Agora, o que eu procuro fazer, que eu vou fazer na secretaria, que o governador Witzel tem feito, é trabalhar dia e noite em prol do Rio de Janeiro. Eu acho que quando você assume uma secretaria, você tem a chance da sua vida, né? Eu tenho uma história que vim do movimento estudantil, fui eleito vereador na cidade, cheguei a ser deputado, fui 2 vezes secretário, com pouca idade. No meio disso tive um problema de saúde, que a gente passa a valorizar os pequenos gestos. Eu sou transplantado renal. E uma coisa que tem interface com tudo que eu passei na minha vida, com a agricultura, é a questão da alimentação saudável. Eu acho que tem a ver com todos os desastres ambientais, porque no fundo o que a gente quer é o bem-estar humano. Então, quando você pega uma secretaria de agricultura, de pesca, de pecuária, eu acho que a gente tem que estar, o primeiro pressuposto de tudo isso é a valorização do ser humano. E eu acho que como eu posso mais contribuir à frente da secretaria fiscalizando, tendo a certeza de que a população está comendo o que for produzido no Rio, vai ser um alimento saudável, e que a agricultura do Rio de Janeiro seja cada vez mais num conceito moderno. O conceito ambiental, o conceito ecológico, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. A Ana Lúcia foi uma grande parceira em todos os momentos quando eu estive no município, e acho que agora no Estado vai ser uma parceira ainda maior, porque se agricultura e meio ambiente, pesca, não se falarem, essa é uma tragédia que a gente vai estar antecipando. Então vocês podem ter certeza que a gente vai ser marcado, eu espero, no fim da minha gestão, como não só uma referência de uma agricultura que, de certa forma, ela é familiar. Você tem pequenas propriedades, o que já é muito bom, né? Se discute reforma agrária no Brasil, hoje o problema do EI existe, mas ele é muito pequeno. Então isso já é muito bom. Agora, não só isso, vai ser uma agricultura eficiente e uma agricultura que vai dar bem-estar para a população. Acho que esse é o grande ponto-chave do que eu pretendo como secretário de Agricultura do Estado. Ângela, deixa eu só te dizer, antes ele não disse, mas eu vou dizer, ele foi o vereador mais jovem daquela legislatura, né? Você entrou muito menino. Eu quero sair um pouquinho da área assim do secretário, desse homem político, e um pouquinho para o lado pessoal do Marcelo. Eu já comecei, né? Exatamente. Ele citou aqui, e realmente eu acho que tem 2 anos, né, Marcelo? Ele conseguiu a grande vitória dele. Mas eu queria que você falasse, porque eu sei que, tirando toda essa parte de trabalho, ele faz um trabalho também pessoal, social a isso. Fale um pouquinho do que foi aquela sua experiência de transplantado. Nos conte um pouco. Fora isso, tem uma experiência, né? Eu sou transplantado renal. Uma das grandes questões que a gente vive no transplante é a questão da creatinina, que as pessoas não costumam fazer esse exame. Então, eu criei um trabalho que eu percorro igrejas, todas as religiões, faculdades, colégios, explicando a importância desse exame. E eu acho que isso agora, como secretário de Agricultura, pode ser replicado na área rural. Por isso que você tem esse mérito aí, dessas funções todas que você já exerceu na sua vida, e esse sucesso que você tem obtido durante esse tempo todo. Eu acho que mas agora ele é valorizado um pouco mais. Eu acho que quando você passa por um problema na vida, você passa a valorizar. E algumas das questões a gente foi descobrindo, você fazendo as palestras, as pessoas fazem o exame e, graças a Deus, conseguem ainda antecipadamente não precisar passar por hemodiálise, não precisar transplantar.
Então, é uma questão de saúde pública que tem a ver com alimentação saudável. Então, quando você está fazendo a defesa, você está protegendo, ali tendo certeza que aquele queijo artesanal, que aquele produto tem certificação, é porque muito do problema, às vezes, da hemodiálise vem de uma alimentação desregrada ou de uma alimentação não controlada. Agora, você acha que os produtos orgânicos estão crescendo muito, né? Eu acho que as pessoas, cada vez, eu, por exemplo, só uso produto orgânico. Eu acho que esse é o futuro. Obviamente, a gente ainda por enquanto é que fica um pouco caro, né? Aí... ainda a produção é cara, o tempo é muito grande, mas eu acho que a gente tem que trabalhar bastante na questão da alimentação saudável, seja ela 100% orgânica, seja ela agrodesenvolvimentista, né, como eu chamo, que é controlada. Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir hoje dar conta do nosso mercado consumidor. E eu tenho certeza que a gente vai. Doutor Rodolfo, por favor. Leleco, seja breve, por causa do tempo. Muito breve. O maior insumo que nós precisamos no campo é a credibilidade. E pessoas com o perfil do Marcelo são muito importantes para nós. Nós temos um grande desafio, o problema da rastreabilidade, ou o que o americano chama de traçabilidade, do consumidor saber de onde está vindo o produto dele, onde ele comprou, onde o gado foi criado, do que ele comeu, quantas doenças ele teve. Isso é uma tendência mundial. O homem cada vez mais caminha para coisas mais simples. Né? A única diferença que nós temos para os animais é que nós temos desejos e os animais têm fome, querem coisas materiais. Né? Mas essa é a principal demanda da humanidade. Né? Comida e comida de boa qualidade. Nós não temos ilusão que vamos alimentar todo mundo com produto orgânico. Seria a mesma coisa que hoje renunciar aos fármacos, não ir mais na farmácia. Né? Impossível, né? Não é possível. Mas nós temos um grande caminho pela frente em todos esses setores. A pesca, o Marcelo sabe disso, é imprescindível para o estado do Rio de Janeiro, é um grande ativo do estado do Rio de Janeiro. São 620 quilômetros de litoral por 200 milhas marítimas, que dá 340 quilômetros. Muito mal explorada. Nós não temos até hoje um terminal pesqueiro no estado. Então, esses desafios todos, eu volto a insistir e falo muito para o produtor rural. O Marcelo está cercado do que há de melhor no ramo. Né? Nós temos conhecimento, sabemos palmo a palmo como é o nosso estado, como são as culturas do interior fluminense, e isso é que é importante para fazer um bom trabalho baseado na verdade, para que ele não seja um trabalho que muda de governo, muda de proposta, hoje não é mais seringa, agora já enfim, borracha ou outro tipo de produto. Nós precisamos de permanência, de uma estrada mais longa, porque não há investimento no campo que se madure com menos de 10 anos, principalmente na pecuária. Então o produtor rural só precisa disso, é verdade. É saber qual é o caminho que está sendo proposto e aí a gente vai caminhar muito por essas estradas do Rio de Janeiro. Deve ser encaminhado, né? Com certeza. E o secretário está preparado para isso. Eu estou preparado e aproveitar aqui e agradecer não só a participação no programa, mas toda a minha equipe, principalmente as mulheres aqui representadas aqui nessa mesa. Falar que lá eu também tenho meu time de mulheres. Hoje a gente tem a Estela à frente da Emater, que é uma respeitadíssima na questão da agricultura. A gente tem a Leda, que é uma da diretora técnica da Pesagro. A gente tem a Fernanda, que é minha subsecretária. Então, as mulheres também estão presentes na agricultura. E agradecer, obviamente, tudo que eu passei aqui tem a digital de uma pessoa que foi líder no interior e que eu acho que a gente espera contribuir, que é o meu querido senador ministro Francisco Dornelles, que adoro o senhor. Quando eu falei que vinha aqui, mandou um super abraço. E agradecer de certa forma, e aí falar que quando você está num projeto de governo, eu acho que o principal é você acreditar no seu líder. E o governador Witzel, acho que desde a vitória quase inacreditável e heróica que ele teve há cerca de um ano atrás, até o que ele vem propondo, as mudanças que vem praticando na segurança, eu acho que pode ter certeza que estou sendo muito bem liderado e vou fazer de tudo para que a agricultura, a pesca, o abastecimento, a pecuária, sejam temas que no fim da minha gestão, sejam exemplos para o nosso Rio de Janeiro. Obviamente, nunca maiores que o turismo, como o nosso Sávio Neves, meu querido Nilo, chefe de gabinete aqui, mas eu acho que são temas que a gente com certeza vai chegar daqui a 4 anos de uma forma diferente,
a área urbana vai olhar diferente para a área rural, vai entender que as oportunidades estão lá na área rural. E agradecer a participação de todos aqui. Calma aí, senão vai ter mais um, tem mais um. Vai agradecer ainda. Vamos dar um rápido intervalo e voltamos já com os agradecimentos finais. Aqui nós temos ideia do secretário de Agricultura do nosso estado do Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz. Até já. Bom, nós estamos chegando aqui ao nosso último bloco aqui do nosso TVE. Não é à toa que esse secretário realmente ele foi vereador, foi deputado, foi secretário de administração, meio ambiente, agora de agricultura. Realmente o homem, entendeu? Está muito bem preparado. O governador Vítor está de parabéns ter convocado ele para ser o seu secretário aqui de Estado de Agricultura. Meus parabéns pelo grande administrador que é, apesar de ser bem jovem, rapaz, o nosso querido Dornelles também, que é o responsável muito pelo sucesso aqui do nosso Marcelo Queiroz aqui, ao nosso querido Sérgio. E você, eu gostaria de agradecer, Marcelo, a sua presença aqui. E lembrando, antes de você dar a palavra, lembrando que a exposição do 31 anos de fotos e vídeos do nosso velho guerreiro continua lá no Parque Jericinó, lá em Nilópolis, um grande sucesso. Vai até o dia 12 e dia 13, nós vamos estar no Parque Pascoal Carlos Magno, lá em Niterói, com a exposição 31 anos sem o velho guerreiro, ok? Tá aí em Nilópolis aí, pessoal de Nilópolis aí, no Parque Jericinó, e depois dia 12 de novembro, lá no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno. Secretário, você tem aí 30 segundos para mandar uma mensagem aí ao nosso telespectador e agradecer a sua presença aqui mais uma vez. E parabéns, hein? Agradecer, falar que eu sou um telespectador assíduo do programa, Obrigado. Agradecer a participação, agradecer todos os convidados aqui, Sávio Neves, Ângela, doutor Radolfo, e falar que juntos, acho que o lema do governador sempre foi esse, o Rio de Janeiro vem de um período complicado, e pode ter certeza que a gente junto vai virar o jogo. E para isso eu vou precisar muito não só de você, Leleco, mas de toda a sociedade fluminense apostando na agricultura, na pesca e na pecuária, como grandes puxadores da economia fluminense. E o programa está à sua disposição aqui, a hora que você comigo. quiser. Não é isso, Donaldo? Nossa, sempre. Obrigada, Marcelo. Eu quero dizer para você que, além disso tudo, essa sua competência nessa gestão que você está começando agora, que vai ser vitoriosa também, eu quero falar do seu trabalho social. Parabéns, que eu acho que essa parte é maravilhosa. Quero agradecer, você já agradeceu? Um beijo para a Ângela, que é nossa presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. O Rodolfo Tavati, que veio aqui a brilhantar o nosso programa, porque ele sabe tudo sobre agricultura, pecuária e pesca. Afinal de contas, ele é o presidente da federação desses órgãos. E o Sávio Só Neves. poderoso, né? Só tem Nossa, poderoso hoje aqui. assim, eu não precisava... Olha, Leleco, eu não precisava nem vir, viu? Ô, sabe como Avisa é que pra vai o Lili. aquário lá? Como é que vai o aquário? Muito bem, Leleco. Eu só queria dizer que o Marcelo é agro, o Marcelo é tech, e é o que tem de melhor na política aqui do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença. Quero agradecer a todos vocês que estarem conosco. Até a próxima, se Deus quiser. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. E Tais Ordens aqui. Pô, Entendeu? O nosso uma programa honra está muito aberto grande. aqui para você, você falar sobre um assunto tão importante que é a agricultura, a pesca, entendeu? Vou dar as ordens aqui para você, mandar um abraço mais uma vez ao seu chefe de gabinete, esse grande amigo nosso, o doutor Nilo Sérgio. Ah, ok? Nilo Sérgio é 10, né? Bom, hoje nós vamos encerrar o programa em homenagem ao nosso representante do Rio, o nosso clube de regatas do Flamengo, que estará no dia 23 fazendo a grande final contra o River Plate. Mas semana que vem nós vamos lançar aqui em primeira mão o samba enredo da nossa Cruz de Malta, que agora o Vasco da Gama terá uma escola de samba que esse ano vai estar desfilando em Intendente Magalhães. Nós vamos, em primeira mão, nós vamos apresentar aqui o samba enredo do nosso Clube de Regata Vasco da Gama. E hoje a nossa homenagem é ao nosso querido Flamengo, representante aqui do Rio de Janeiro na Taça Libertadores da América. Ok, gente? Uma boa semana para vocês. Alda, boa noite. Parabéns ao Marcos Braz, hein, pelo trabalho que ele está fazendo, A hein? toda a diretoria, aos Nossa. jogadores, ao mister e ao presidente da Anvisa. Ah, mas ele é marido da minha amiga, pronto. É isso aí, entendeu? A todos então. Vamos torcer juntos, hein? E o Vasco tá lá, tá? Não vai cair não, vai subir, hein? Vai subir o nosso Vascão lá, ok? Então, uma boa semana para vocês e até o próximo domingo com mais um Deles e Delas. Tchau.
Chocolate, 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 eu só quero chocolate, só quero chocolate. Não adianta guaraná, é chocolate que eu quero beber. Chocolate, 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 eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir guaraná, chocolate. Não quero chá, não quero café, não quero Coca-Cola de ninguém de chocolate. Só quero chocolate.